Então, fiquem bem atentos aí para vocês entenderem. A gente vai falar sobre função, uma função que representa uma onda, tá? A gente viu na aula passada, na última aula, né, que foi numa sexta-feira, foi uma aula de reposição, a gente começou a falar um pouquinho sobre ondas. Vou até abrir aqui o meu slide. Tá, então, resumindo aí o que a gente viu na aula passada, a gente definiu o que é uma onda, né? E ela tem algumas propriedades na onda. Inclusive, a gente definiu aí a questão da forma de propagação, né? A onda ela pode ser transversal ou longitudinal. Tá? Então, a onda transversal é aquela que se propaga numa direção perpendicular à oscilação do meio de propagação conforme a onda, né, vai se deslocando, vai se propagando. Então, se você tem uma propagação horizontal, o meio se desloca, né, ele oscila na vertical. Isso é uma onda transversal. E a onda longitudinal é aquela que oscila na mesma direção de propagação da onda. Então, se a onda se desloca aí na horizontal, né, numa certa direção, o meio ele se comporta como se fosse uma sanfona para essa onda poder se propagar. Então, você tem ondas que são transversais e ondas longitudinais. A gente vai estudar mais, por mais tempo, né, as ondas transversais. Até porque as próprias ondas transversais, elas são uma forma de você entender o comportamento das ondas longitudinais. Deixa eu ver quem está chamando aqui. Então, a gente falou sobre a forma de propagação das ondas, e a gente falou sobre o meio, né, de propagação. Uma onda ela pode ser mecânica ou eletromagnética, lembra? Então, a onda mecânica ela depende de um meio material para se propagar, a onda eletromagnética pode se propagar no vácuo. Então, você tem essas duas classificações aí, quanto à forma, passei muito, e quanto ao meio de propagação, tá? Isso aqui é um resumo que eu estou fazendo da aula passada, tá? Já vou começar a falar do assunto da aula de hoje. Então, a onda ela pode se propagar de duas maneiras. Ela tem duas classificações aí quanto ao meio de propagação. Então, ela é mecânica se ela depende de um meio material para se propagar. E quando a onda é produzida por cargas elétricas, né, elas podem se propagar no vácuo. Elas não precisam de um meio material para se propagar. Essas são as ondas eletromagnéticas, tá? E aí, as ondas, elas têm algumas propriedades, né? Então, isso aqui é a representação de uma onda transversal do tipo mais simples que tem. A gente vai discutir muito essa forma de onda aqui, que é a onda harmônica. Já na aula de hoje a gente vai entender o que é uma onda harmônica. Tá? Então, ela tem uma crista, que é o ponto mais alto, ela tem um vale, que é o ponto mais baixo. O comprimento de onda, que é representado pela letra lambda, é a distância que separa duas cristas consecutivas, ou dois vales consecutivos, né? Ou então, um ponto de equilíbrio aqui e o segundo consecutivo, né? Ó, vamos supor que eu esteja observando a onda nesse ponto. Né? Como é que eu posso entender um comprimento de onda aí? Um comprimento de onda corresponde a subir até o ponto mais alto, descer até o ponto mais baixo e retornar para aquela altura inicial ali, na onde eu comecei a considerar. Tá? Então, essa distância que separa duas cristas, dois vales, ou então esse ponto aqui do segundo consecutivo depois dele, tudo isso corresponde a um comprimento de onda, que a gente representa pela letra lambda. E a amplitude é a distância que separa o ponto mais alto ou o ponto mais baixo do nível aí de equilíbrio, tá? Que é essa reta pontilhada que corresponde a você ter o meio de propagação sem onda nenhuma propagando ali, né? Sem nenhuma energia sendo transmitida. A onda, ela transmite energia de um ponto para o outro, tá? Então, essa reta pontilhada corresponde a você ter, por exemplo, uma corda esticada. No momento que você produz ondas nessa corda, ela começa a vibrar, formando aí esse formato que a gente está vendo em azul aqui nessa figura. Tá? E aí tem o período e a frequência, né? O período e a frequência, né? O período é o tempo que leva para cada ponto da corda subir e descer, fazer uma oscilação completa. Né? Vamos supor esse ponto aqui da crista, tá? É o ponto mais alto da onda. No instante zero, ele está lá no ponto mais alto. Conforme o tempo passa, a onda vai se propagando, então esse ponto ele vai descer até o ponto mais baixo, né? Quando essa crista chegar aqui nesse ponto, né?
depois que a onda deu uma transladada aí, né? Ela evoluiu um pouco para a direita. Então, aquele ponto ele vai descer até o ponto mais baixo, e daí ele vai retornar até o ponto mais alto, né? Lá em cima. Esse intervalo de tempo é o que a gente chama de período, tá? Então, o período é o tempo que leva para uma oscilação completa acontecer, tá? Esse objeto que está oscilando aqui, esse pontinho da corda, ele realiza um movimento idêntico à fonte que está produzindo essa onda. Então, aqui na extremidade da corda tem uma fonte, essa fonte ela realiza um certo movimento periódico, né, subindo e descendo, e aí cada ponto da corda, por onde essa onda se propaga, repete esse movimento periódico de subir e descer, tá? Então, o período da onda é o período de cada pontinho desse daqui da corda, é exatamente o mesmo período aí que a fonte que está produzindo a onda realiza, tá? E a frequência, como a gente já definiu já algumas aulas atrás, é o inverso do período, né? Então, se o período é um certo intervalo de tempo para uma repetição completa acontecer, a frequência é o inverso disso, é o número de repetições completas que acontece por segundo, tá? Então, isso aqui foram informações que a gente viu na aula passada. A gente discutiu aí a relação entre comprimento de onda, frequência e velocidade, né? Então, a velocidade de propagação de uma onda é o comprimento de onda lambda dividido pelo intervalo de tempo aí que corresponde a um período, tá? E aí, como o período é o inverso da frequência, então, se eu defino velocidade como o comprimento de onda dividido pelo período, então a velocidade também é o comprimento de onda vezes multiplicado pela frequência, né? Se eu dividir pelo período, isso equivale a multiplicar pela frequência. E período e frequência são inversos um do outro, tá? Essa relação aqui ela é muito importante no estudo de ondas, é chamado de equação fundamental das ondas, tá? Ela tem uma relevância aí bem importante no estudo das ondas. Aqui tem um exemplozinho que a gente discutiu, vocês podem ler aí com calma depois. E tem a informação desse quadro aqui, que é a questão da maneira como a onda se propaga num certo meio e a velocidade que ela tem naquele meio. Tá? Então, quando você tem uma onda se propagando num certo meio, por exemplo, uma onda numa corda esticada, né? A velocidade de propagação da onda naquela corda só depende do meio, de propriedades do meio, tá? Então, se você fizer uma alteração na frequência, nesse F aqui, ó, vamos supor que você aumente a frequência da fonte que está produzindo a onda. O que vai acontecer com a velocidade de propagação da onda naquele meio? Não vai acontecer nada com a velocidade, porque a velocidade só depende do meio. Então, enquanto eu não mudo o meio, eu só mexo aqui na frequência, a velocidade ela não se altera, tá? Então, digamos que eu aumente a frequência de oscilação aí de uma corda, tá? O que vai acontecer com a velocidade? Ela não vai mudar, consequentemente, o comprimento de onda, a distância entre duas cristas, né, da onda que está se propagando ali, vai diminuir, tá? Então, em um certo meio de propagação, a velocidade não muda. Se eu mexo na frequência, necessariamente eu tenho que mexer também no comprimento de onda para esse produto aqui ele não ser alterado, ele não mudar, tá? Agora, se a onda passa de um meio para o outro, aí a velocidade muda, tá? Então, a onda está sofrendo refração quando isso acontece. Quando a onda passa de um meio para o outro, a velocidade da onda muda, isso se chama refração, tá? A gente vai discutir a refração com um certo detalhe aí mais à frente. Então, isso foi mais ou menos o resumo da aula passada. A gente falou também na aula sobre a questão da velocidade de propagação da onda numa corda, né? A gente pode calcular a velocidade de propagação na onda de uma corda usando essa fórmula, tá? Esse T aqui é a força de tração, é a força que tensiona a corda aqui, esticando ela, tá? E esse μ é a densidade linear de massa, ou seja, você pega a massa da corda e divide pelo comprimento da esse μ aqui. E assim você calcula a velocidade de propagação, né, dos pulsos que formam uma onda através de uma corda, tá? Então, quanto mais esticada a corda tiver, maior é essa força, maior é a velocidade que a onda se propaga, tá? Quanto menos massa por comprimento a corda tiver, também mais rápido a onda se propaga. Esse μ aqui vai ser menor,
daí a velocidade é menor, maior, tá? Então, isso foi tudo que a gente viu na aula passada. O que a gente vai discutir na aula de hoje é a maneira como a gente pode representar matematicamente uma onda. Primeiro eu vou fechar a minha câmera aqui, tá? Então, como é que a gente pode representar matematicamente uma onda? Então, vamos supor que eu esteja no instante inicial, no instante t igual a 0 segundos, tá? Nesse instante inicial, aquela onda, ela tem um certo formato, né? Que a gente pode entender como sendo uma função, uma certa função. Deixa eu mostrar aqui a figura para isso ficar mais fácil de ser entendido, tá? Essa primeira figura aqui. Ó, você tem aí uma certa onda, tá? Essa onda é uma onda unidimensional, né? Um tipo de onda desse tipo que se propaga numa corda, por exemplo, tá? E aí, no instante inicial, essa onda ela tem um formato aqui que corresponde a uma função, né? Você tem um eixo vertical aqui, que a gente chama de y, né? O eixo das ordenadas. E você tem um eixo horizontal, que é a abscissa, né? Que a gente representa por x. Se eu estou no instante t igual a 0, e aí eu tenho uma foto dessa onda no instante t igual a 0, essa onda ela tem uma característica aí, né, típica de uma função comum, né, dessas que a gente já está acostumado a aprender em matemática desde sempre. Tá? Então, quando eu estou num certo instante fixo, a minha função que representa uma onda é uma função de uma variável x qualquer. Tá? E aí eu tenho um y, dependendo de x. Para cada valor de x que eu escolho, dada a regra da função, eu tenho um valor de y, e daí eu tenho uma definição bem completa daquela figura que eu acabei de mostrar para vocês ali naquela imagem. Tá? Mas acontece que a onda, ela não é um objeto fixo, um objeto estático, como aquela da figura que a gente acabou de ver. Né? Essa figura aí está mostrando a onda num certo instante de tempo. Mas a onda ela se propaga. Então, conforme o tempo passa, essa configuração aqui se desloca, digamos, para a direita. Vai se deslocar aí no sentido do eixo x. Tá? Então, isso implica a gente entender que a onda ela não é um objeto estático, ela é um objeto dinâmico. Né? Então, a onda é um sistema dinâmico. Na matemática, a gente chama isso de sistema dinâmico. Tá? Significa que, de um modo geral, uma onda, né, para qualquer instante de tempo, não vai ser dada apenas com uma função de x, mas de x e t. Né? Então, é uma função da posição. Para cada valor de x, eu tenho y correspondendo, mas também, como a onda é um objeto dinâmico que evolui no tempo, né, essa função também vai depender do tempo. Tá? Então, a função que representa, de modo geral, uma onda é uma função de duas variáveis, ó, x e t. Tá certo? Então, quando eu tenho, por exemplo, um instante de tempo fixo, para cada valor de x, eu vou ter um valor para o y correspondendo. Deixa eu voltar para a minha imagem. Ó, digamos que eu fixe esse x aqui, que está apontando aí o cursor do meu computador. Tá? Se eu fixo esse x, para cada valor de x, eu tenho um y, né, correspondendo a ele. Tá? No instante de tempo fixo, esse ponto ele é bem definido. Mas conforme o tempo passa, esse ponto aqui está subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Tá? Então, o valor do y aqui no eixo vertical depende do x, logicamente depende do x, mas também vai variar conforme o tempo passa. Tá? Então, a onda é uma função de duas variáveis, e aí a gente vai discutir, né, de que maneira que essa função que representa uma onda pode depender dessas duas variáveis aí. Tá? Aqui a gente tem um certo esquema que ajuda a gente a entender a relação aí entre o x e o t dentro do argumento de uma função que representa uma onda. Né? Eu estou dizendo aqui em cima que a onda vai ser dada como função da posição, né, do x e do tempo. Tá? Mas isso aqui ainda está muito em aberto, né? Não está especificando nada aí essa expressão 17 aqui do meu slide. Não está dando nenhuma informação muito completa
né, a respeito da relação entre x e t dentro desse argumento. Então, o que a gente vai fazer agora, né, utilizando essa figura aqui, é entender de que maneira que x e t se relacionam ali no argumento da função que representa uma onda, tá? Então, aqui é o seguinte, eu tenho dois sistemas de referenciais, tá? Eu tenho um sistema de referencial O, vocês estão vendo aí, né? Acho que é melhor eu abrir mais o slide. Né? Vocês estão vendo aqui um certo referencial O e um certo referencial O', tá? O que são esses dois referenciais O e O'? O referencial O é um referencial parado, tá? E o referencial O' é um referencial que se move junto com esse pulso que está desenhado aqui, que representa uma onda aí, tá? Que está se propagando, tá? Então, no instante t igual a 0, ó, esses dois sistemas de coordenadas, o O e o O', eles coincidem. Tá um exatamente em cima do outro, tá? Mas aí, conforme o tempo passa, esse referencial O, ele continua onde ele sempre esteve, porque ele está parado. Agora, esse referencial O' aqui, ele vai se deslocar junto com esse pulso, de modo que a forma desse pulso em relação ao referencial O' não varia conforme o tempo passa, tá? Então, esse artifício aqui é um artifício que a gente usa para entender como que se relaciona x e t aí no argumento de uma função que representa uma onda que se propaga. Tá? Então, resumindo aí, o que a gente tem? A gente tem dois referenciais. Tem um referencial parado, aquele sem linha, e você tem um referencial que se move junto com a onda, que é o referencial com linha. Tá? Então, as coordenadas do referencial com linha é x' e y'. Tá? E as coordenadas do referencial sem linha é x e y, sem linha. Tá? Então, o que eu tenho se eu ficar observando o comportamento dessa onda, desse pulso, por meio, né, através do referencial O'? Eu tenho que esse pulso, em relação ao referencial O', não depende do tempo. Tá? Por que ele não depende do tempo? Porque esse referencial O', ele está acompanhando o movimento do pulso. Então, é como se o pulso tivesse parado em relação a esse referencial. É como se você congelasse aí o pulso em relação a esse referencial O'. Tá? O tempo passa, mas o pulso está fixo, está estagnado em relação a esse referencial O'. Tá? Então, se eu for representar esse pulso aqui como uma função, olhando ele pelo referencial O', o que eu vou ter? Ó, eu vou ter que, em relação ao referencial O', a função que representa aquela onda não depende de t, tá vendo? Não depende do tempo, tá? Isso porque, como eu falei, esse pulso, essa forma aqui da onda, ela está fixa em relação a esse referencial. Então, se o referencial está acompanhando o movimento do pulso, esse pulso ele não se move em relação a esse referencial, tá? Então, a função que representa esse pulso nesse referencial linha aqui é uma função que não depende do tempo, tá? Mas é interessante para a gente saber observar o comportamento desse pulso, não por esse referencial que está se movendo junto com ele, mas por esse outro referencial aqui, ó, que está parado, né? Então, esse referencial no qual a onda se move, esse referencial O aqui, é aquele referencial mais comum, né, que a gente tem aí de observação de uma onda. Uma onda é sempre um objeto, né, que se move. Então, o que a gente tem que fazer é saber passar essa expressão que está escrito aqui em termos das coordenadas do referencial linha para uma expressão que seja em termos das coordenadas do referencial sem linha, que é y e x. Tá? Y e x, ó, são as coordenadas do referencial sem linha. Tá? Então, como é que a gente faz essa transformação? Ó, primeiro, a gente compara o que acontece no eixo vertical. Tá? Então, se eu comparar aqui o eixo vertical da coordenada sem linha com o eixo vertical da coordenada com linha, a gente pode observar que não tem nenhuma diferença, não existe nenhum movimento relativo, né,
entre esse O', entre esse referencial e esse, na vertical, tá? Então, se eu pego, por exemplo, aqui a altura 3, né, no referencial sem linha, vai corresponder a 3 também no referencial com linha sempre, porque não tem movimento relativo na vertical. Agora, se eu olhar para a horizontal, aí tem movimento relativo. Então, se eu pego, por exemplo, aqui um valor 3, nesse referencial com linha, ele não vai estar associado ao valor 3 no referencial sem linha, o valor de x. Ele vai estar associado a um outro número, porque esse referencial aqui com linha, ele está se deslocando em relação ao primeiro, né, a esse sem linha. Tá? Então, vamos supor que num certo instante de tempo, eu tenho aqui no x' o valor 3, tá? Estou marcando 3 aqui no referencial linha, e ele está correspondendo ao valor 5 no referencial sem linha. Daqui a pouco, num outro instante de tempo posterior, esse mesmo valor 3 no referencial com linha vai estar correspondendo a um outro número diferente, porque esse referencial linha está se deslocando em relação ao outro. Tá? Então, a relação entre um referencial e outro, né, entre as coordenadas de um referencial e outro, é dado por uma coisa chamada transformações de Galileu, que são essas regras aqui, ó, tá? Que a gente vai entender agora de onde elas vêm, tá? Com mais detalhe. Então, o x' é aquele valor medido num certo referencial com linha, né? E o x é do referencial sem linha. A relação entre os números, né, de um referencial para o outro é dado por essa regra que a gente está vendo aqui, onde x é o valor da coordenada correspondente a x', v é a velocidade de propagação, né, de um sinal em relação ao outro, aliás, de um referencial em relação ao outro, que é a mesma velocidade de propagação da onda, tá? E t é a variável aí que representa o tempo. Então, para cada valor de t que eu coloco aqui, tá? Se eu sei a velocidade de propagação da onda e determino aí um certo valor para o x, eu encontro o valor do x' correspondente, tá? Essas relações, elas são chamadas de relações de Galileu. Então, a gente está vendo aqui que a relação entre x e x' depende do tempo. Agora, a relação entre y e y' não muda, não depende do tempo, porque o movimento que a gente viu ali na nossa figura é um movimento horizontal. Só tem diferença, né? Só tem variação entre as coordenadas na direção horizontal. Na vertical não ocorre nenhum movimento, então y é sempre igual a y', tá? Só para a gente entender melhor por que vale essa regra, né? Eu fiz aqui um esquema à mão para a gente entender melhor essas relações aí de Galileu, tá? Então, aqui é o seguinte, ó. Eu tenho dois sistemas de referência, tá? Aqui eles não estão colados um em cima do outro, não, para a gente conseguir entender com mais facilidade, visualizar melhor aí o que acontece. Eu tenho um referencial aqui que eu chamei de S e outro que eu chamei de S'. É equivalente ao O que a gente viu ainda há pouco ali naquela discussão, tá? Então, se eu tenho um certo referencial S e um referencial S', aqui no instante de tempo t igual a 0, eles estão coincidindo. Tá? Então, o x que vale 1 em um, vale 1 no outro também. O x que vale 0 em um, vale 0 no outro também. E assim sucessivamente. Então, a gente tem aqui algumas relações, né? Se eu tenho x' igual a 0, no referencial sem linha, eu vou ter também x igual a 0. Se eu tenho x' igual a 1, x vale 1. E assim sucessivamente, tá? Isso porque eu estou no instante de tempo t igual a 0. Mas esse referencial linha daqui de baixo, ele não está parado, ele não está estático, ele está se deslocando em relação ao primeiro. Tá? E ele se desloca com uma velocidade de 2 metros por segundo. Tá? Então, vamos supor que eu esteja observando agora a relação entre esses dois referenciais no tempo t igual a 1 segundo. Tá? T igual a 1 segundo. Então, se eu tenho t igual a 1 segundo, qual foi o deslocamento que esse referencial de baixo aqui teve? Nesse intervalo de 0 a 1 segundo. Se ele está se deslocando a 2 metros por segundo, no intervalo de 1 segundo ele andou 2 metros, né? Então, aquele ponto de origem ali que estava coincidindo, agora esse ponto de origem aqui do referencial linha vai estar coincidindo com o ponto 2
do referencial que está parado, do de cima, tá? Então, como ele, nesse intervalo de tempo de 1 segundo, andou 2 metros, o 0 do referencial com linha está batendo no 2 do referencial sem linha, tá? O 1 do referencial com linha está batendo no 3 no referencial sem linha. E assim vai, né? O 2 está batendo no 4, o 3 está batendo no 5, e por aí vai, tá? Então, se eu escolho aqui no instante de tempo t igual a 1 segundo, x' igual a 0, ele está correspondendo ao valor de x igual a 2, tá? Se eu escolho x igual a 1, x' igual a 1, o x vai estar aí valendo 3, e assim sucessivamente. Então, o que a gente observa é o seguinte, ó, o valor de x, tá? Naquele referencial lá de cima, o parado, vai ser sempre o valor de x', ó, o valor de x' mais a velocidade vezes o instante de tempo correspondendo. Tá vendo? 2 é 0 mais 2 vezes 1. Ó, 3 é 1, né? Que é o valor do x' aqui correspondendo, mais 2 vezes 1. 4 é 2 mais 2 vezes 1. E assim vai. Então, vale essa regra geral aqui, ó. Tá? Para cada x no referencial sem linha, aquele referencial parado, a relação dele com o valor de x no referencial com linha é dado por essa regra. Ó. X é x' mais v vezes t, velocidade vezes instante de tempo. Tá? Se eu isolar o x', o que eu vou ter? Eu vou ter que o x, né, esse valor de x aqui, é menos VT, né? Então, x' é x menos VT. Passei esse VT para o lado de lá, tá? Então, essas são as relações que ocorrem aí entre as coordenadas de um referencial parado e um referencial que se move com uma certa velocidade aí dada, no caso do meu exemplo aqui, 2 metros por segundo, tá? Essas são as chamadas transformações de Galileu. Lembrando que, como o movimento que está ocorrendo aqui, ele é horizontal, se eu for comparar o y com y', não tem diferença, né? 3 aqui é 3 aqui. 3 aqui é 3 aqui sempre. Porque não tem movimento relativo na vertical, tá? Então, o conjunto dessas duas regras aqui, ó, compõe o que a gente chama de transformações de Galileu, tá bom? Então, eu vou usar as transformações de Galileu, voltando lá para aquilo que a gente discutiu, na representação de uma função, né, que representa uma onda que se desloca com uma certa velocidade v. Tá? Observa que aqui, nessa equação, né, nessa expressão 18, eu tenho a função dada em termos das coordenadas do referencial que está se movendo. Mas eu quero observar a onda não pelo referencial que está acompanhando a onda, pelo referencial com linha, mas sim pelo referencial parado, naquele no qual a onda se move, tá? Então, se eu quero passar desse referencial linha para o referencial sem linha, eu tenho que trocar o y' pelo y e o x' pelo x, tá? Eu não posso fazer aparecer coordenadas linha na minha função, porque as coordenadas linha são daquele referencial que se move. Eu quero observar a onda pelo referencial que não se move. Então, eu tenho que ter y e x, sem linha. Então, é só usar essas relações que a gente acabou de entender aqui para as coordenadas, tá? Então, onde tem x', eu troco por x menos vt, e onde tem y', eu troco por y. E daí eu tenho essa expressão que está aqui, tá vendo? Observa que essa expressão daqui de baixo, a 19, ela é completamente equivalente a essa expressão daqui de cima. A diferença é que aqui eu estou no referencial linha e aqui eu estou no referencial sem linha, tá? Então, como tem movimento do pulso nesse referencial, então aparece aqui a velocidade da propagação da onda, né, e a variável t aí que representa o tempo, tá? Então, resumindo aí, né, de um modo geral, uma função que representa uma onda, ela depende da variável x e da variável t, sempre seguindo essa regra aqui, ó. O argumento da função é sempre x menos vt, tá?
Não pode ser x ao quadrado vezes t ao cubo. Tem que ser sempre x menos vt. Então, x menos vt representam uma onda. Tá ok? Então, toda vez que vocês virem aí uma função dada por uma regra desse tipo aqui, ó, é uma regra, né, cuja variável é x menos vt. Tá? O argumento da função é sempre x menos vt. Essa função, ela representa uma onda. Ela pode ser entendida como uma função que representa uma onda que se propaga aí em uma dimensão, né, ao longo do eixo x. Tá ok? Aí aqui tem uma observação que é a seguinte. Vocês estão vendo que aqui, no argumento da função, aparece um sinal de menos. Tá? Então, o que é esse sinal de menos aqui? É a indicação de que a onda, né, ou o pulso, está se deslocando no sentido do x positivo. Está se deslocando aí para a nossa direita, né, para a gente que está olhando para a figura. Tá? Se a onda estivesse propagando no sentido oposto, né, para o lado esquerdo, no sentido negativo do eixo x, então a velocidade, essa velocidade v aqui, na verdade, ela tem um sinal de menos, ela ganha um sinal de menos, né? E aí, menos com menos dá mais. Então, se eu tenho x mais vt, tá? No argumento da função, indica que a onda está se deslocando para a esquerda, tá? Então, x menos vt, onda se deslocando para a direita. X mais vt, onda se deslocando para a esquerda, tá? E aí, se eu tenho uma onda indo e uma onda voltando no mesmo meio de propagação, na mesma corda, a superposição dessas duas ondas também dá uma onda aí que a gente chama de interferência, né? A gente vai ver isso com mais detalhe daqui a pouco, de repente na próxima aula ainda, tá? Então, guardem essas duas informações que a gente obteve até agora, tá? Quando você tem a representação matemática de uma onda, seja ela qual for, num certo referencial na qual a onda se move, né? Essa representação matemática da onda é sempre uma função de x e t, tá? Mas x e t não podem aparecer de qualquer maneira dentro da função. X e t tem que aparecer seguindo essa regrinha aqui, tá? X menos vt ou x mais vt. Essas duas formas aí são possíveis, tá bom? E aí, se a gente for ainda analisar essa expressão que a gente está aqui com ela, essa expressão 19, ela ainda não está dando aí para a gente a definição de qual função que é, né? Ela só está especificando de que maneira que as variáveis se relacionam no argumento da função. Mas essa função aqui, ela é o quê? É um seno? É uma exponencial? É um polinômio, né? Esse valor aqui elevado ao quadrado, ao cubo? Qual é a cara dessa função? Qual é a forma dessa função? Então, essa função aqui, ela vai ter uma forma definida pelo formato da onda que está se propagando. Tá? Então, por exemplo, se a gente for observar de novo essa figura aqui, ó, essa figura mostra uma onda simples, né? É uma onda que a gente chama de onda harmônica. Ela é produzida por um objeto que fica subindo e descendo, realizando um movimento harmônico simples. Tá? Então, isso é uma onda harmônica, tem esse formato simples. Uma onda que tem esse formato simples, ela é representada por uma função seno ou cosseno. Tá? E aí, esse f aqui vira um seno ou cosseno desse argumento. Tá? E aí, dependendo da forma que você tem, você pode ter ondas de diversas formas, né? Por exemplo, você pode ter uma onda bem esquisita assim, ó, igual essa escura aqui, ó, que é um negócio meio quadrangular, né? Aqui fica subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, depois desce muito. Aí fica subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, depois sobe muito. Então, essa onda aqui é uma onda que não é nada harmônica, não é nada simples, tá? Então, ela é representada por uma função aí que é diferente do seno e do cosseno, tá? A gente vai prestar mais atenção nas ondas harmônicas, que são essas ondas simples aí, tá? Que é formada por uma fonte que está produzindo um movimento harmônico simples, tá? Uma onda desse tipo aqui, ó. Por que a gente vai prestar atenção mais nesse tipo de onda?
Esse tipo de onda aqui, ele é melhor, né, é mais importante, porque além de ser o tipo de onda mais simples possível de se formar, né, de se produzir, elas servem como base para a gente formar qualquer outra onda de qualquer formato. Tá? Se eu fizer uma superposição de várias ondas desse tipo aqui, né, com amplitudes e frequências diferentes, eu posso obter qualquer formato, tá? Então, vamos supor que eu pegue aí várias ondas com várias amplitudes e várias frequências desse tipo, de ondas harmônicas, e superpor elas, né? Fazer uma superposição dessas ondas. A onda resultante vai ter um formato que não é simples assim. Vai ser uma onda bem esquisita, tá? É tipo aquela que eu acabei de mostrar, tá? Então, uma onda desse tipo aqui, ó, uma onda confusa, né, uma onda complicada desse tipo aqui, que a gente está vendo, ela pode ser entendida como uma superposição, ó, de várias ondas harmônicas, tá vendo? Essas ondas coloridas que a gente está vendo aqui são ondas harmônicas, e aí a superposição dessas ondas harmônicas resulta nessa onda mais complicada que a gente está vendo aqui em cima e aqui embaixo, tá? Então, se eu faço superposição, uma superposição adequada de ondas harmônicas, eu posso obter qualquer formato de onda que eu quiser. Por isso que as ondas harmônicas, elas são importantes, porque elas são os tipos de onda mais simples que existe, a partir da qual a gente pode construir qualquer outra onda que exista aí, que eventualmente a gente possa precisar, né, estudar, tá? Então, por isso que a gente vai se ater ao estudo das ondas harmônicas. No fundo, é isso que acontece, né, em qualquer estudo sobre ondas. A gente sempre faz o estudo de qualquer onda a partir, né, da sua superposição aí de ondas harmônicas, porque é mais simples, tá? Essa superposição de ondas harmônicas, a gente chama isso de série, tá? De série de Fourier. Tá? É um assunto tão grande que existe até uma área da matemática para estudar isso, que é chamada análise de Fourier. Tá? Então, o que é uma onda harmônica? Resumindo aí, é uma onda gerada por uma fonte que realiza um movimento harmônico simples. Então, a mão que está produzindo essa onda aqui sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sempre realizando um movimento harmônico simples, daquele que a gente estudou na primeira semana. Tá? E aí o resultado é que cada ponto da corda aqui, na qual a onda está se propagando, vai repetir esse movimento. E aí a forma da onda é essa onda que a gente está vendo aqui, com um formato bem simples. Tá? Então, essas são as ondas harmônicas. E aí, se a onda ela é gerada com um oscilador harmônico simples, qual que é a função, né? Qual que é a cara da função do F, que vai depender dessas duas variáveis aqui? Né? Como a gente já viu, o movimento harmônico simples, a função que representa o movimento harmônico simples é o seno e o cosseno. Então, não seria diferente para o caso da onda harmônica, né? Aquela função lá é um seno e um cosseno. Ou um cosseno, né? Então, aqui eu usei o cosseno, como é mais comum. Tá? Então, vocês estão vendo que no argumento aqui do cosseno aparece a variável x e t, dada por essa regra que a gente discutiu ainda há pouco aí. Ó. X menos vt. Tá? X menos vt. Tá vendo? Então, a onda harmônica ela vai ser representada por uma função, agora bem definida, é uma função senoide, né? É um seno ou um cosseno, cujo argumento depende de x e t daquela regra, daquela forma, x menos vt. Tá? Só que aqui a gente tem que atentar para o seguinte, ó, esse valor aqui, x menos vt, isso tem uma dimensão física, né? Que é a dimensão de comprimento. Ó, x é um comprimento. Velocidade vezes tempo também é um comprimento, tá? Então, se eu tenho x menos vt, eu tenho uma grandeza física aí que tem dimensão de comprimento, tá? Só que o argumento de um cosseno tem que ser um ângulo, e um ângulo a gente sabe que é adimensional, não tem dimensão de nada, né? Então, se essa coisa que está aqui dentro do parênteses tem dimensão de comprimento, e eu preciso que o argumento do cosseno não tenha dimensão de nada, seja um ângulo, então eu tenho que multiplicar esse x menos vt por uma quantidade física aí que faça com que tudo isso dê
uma coisa adimensional, tá? Então, se x menos vt tem dimensão de comprimento, qual deve ser a dimensão do k, dessa constante k, para isso tudo aqui, o k, né, que multiplica o parênteses, não ter dimensão de nada, né? Ou seja, corresponder a um ângulo. Esse k aqui tem que ter dimensão de inverso de comprimento, né? Porque se eu tenho comprimento vezes inverso de comprimento, a dimensão disso é nada, tá? Então, a função desse k aqui é corrigir a dimensão do argumento aí do cosseno, tá? Então, se x menos vt tem dimensão de comprimento, eu preciso multiplicar por uma constante k que faça com que tudo isso seja adimensional, tá? Por isso que tem que ter essa constante k multiplicando o x menos vt aí. Eu não posso pegar simplesmente cosseno de x menos vt. Eu tenho que multiplicar por esse k para corrigir a dimensão. Tá? Esse delta aqui é um ângulo que é uma constante de fase, né? Dentro de um cosseno a gente sempre coloca uma constante de fase para deixar a expressão aí da forma mais completa possível. Tá bom? Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo aí, né, mais ou menos. Então, essa expressão que a gente está vendo aqui no 22, né, na equação 22, é uma função que representa uma onda que se propaga no sentido positivo do eixo x, e é uma onda do tipo harmônica, ó, produzida por um oscilador harmônico simples. A fonte é um oscilador harmônico simples. Por que eu sei que essa onda é uma onda harmônica? Porque a função que dá aí o comportamento da onda é um cosseno, né? É uma função que na matemática a gente chama de função harmônica. O seno e o cosseno são as funções harmônicas na matemática. Por isso que a gente chama de função de onda harmônica, tá? Agora, se eu pegar esse K e jogar ele para dentro desse parênteses, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter Kx, né? Kv vezes T mais o delta, né? Então, Kx menos Kv vezes T menos o delta é a mesma coisa. A gente tem aqui duas expressões, né, escritas de maneira diferente, que representam a mesma coisa. Eu simplesmente peguei essa constante K e joguei ela para dentro do parênteses, tá? Essa constante K aqui, ela tem um nome. Ela é chamada número de onda angular, tá? Depois a gente vai discutir isso com mais calma. Tá, então, essa expressão 23 aqui, e a expressão 22, né, que é a mesma coisa, é a função de onda da onda harmônica. Esse KV aqui, a gente pode melhorar isso, tá? No lugar de KV, a gente pode trocar por uma letra só, por uma grandeza só. Se vocês lembrarem do estudo do movimento harmônico simples, que a gente fez na primeira semana, a grandeza que multiplica a variável t dentro do argumento do cosseno, do seno, é um ômega, lembra? É a frequência angular, tá? Então, no lugar de kV, eu posso trocar por um ômega, por uma frequência angular, tá? Então, esse kV é a mesma coisa que aquele ômega que a gente via lá na função horária do movimento harmônico simples, tá? Então, no lugar de kV, eu posso trocar ele por ômega, e daí eu vou ter essa nova expressão aqui, a 25, que é finalmente aí a forma usual de representar uma onda harmônica, tá? Então, essa é a função que representa uma onda harmônica se propagando na direção do eixo x aí, tá? Com uma certa velocidade, e aí essa velocidade é definida por essa expressão, tá? Se eu pego o ômega e divido pelo k, pela constante, que é o número de onda angular, eu obtenho a velocidade, tá? Então, essa constante k e essa frequência angular ômega aqui, o valor dessas duas grandezas define para a gente a velocidade de propagação da onda na horizontal. Tá bom? Aqui tem uma discussãozinha sobre essa relação, né? Então, lembrando aí, né, observando aí que a gente está chamando esse produto K vezes V de ômega, tá? Então, se eu tenho que K vezes V é igual a ômega, então o valor da constante
que é o número de onda angular, é ômega dividido por V, tá? Ômega dividido por V, né? A gente viu, já definiu algumas aulas atrás, que esse ômega, ele pode ser dado, né, ele é definido como 2π sobre t, sobre período. E a velocidade, a gente também aprendeu na aula passada, é lambda sobre t, tá? Então, se eu substituo esse ômega por 2π sobre t e esse v por lambda sobre t, o resultado é que esse número de onda k aqui, ó, ele pode ser escrito como 2π sobre lambda, tá vendo? Ó, 2π sobre lambda, tá? É só pegar 2π sobre t, colocar aqui no lugar de ômega, lambda sobre t, colocar aqui no lugar de v, né? Repete a fração de cima, multiplica pelo inverso da fração de baixo, o resultado é 2π sobre lambda, tá? Então, essa constante k, o número de onda angular, é definido, é dado, né, por essa regra, tá? 2π sobre lambda, onde lambda é o comprimento de onda da sua onda que está se propagando. Tá? Então, se a gente olhar para essa figura aqui, o lambda, né, é a distância aí que separa duas cristas consecutivas, ou dois vales, né? Tá? Então, 2π sobre lambda é o que a gente chama de número de onda angular, tá? Observem que essa constante K realmente tem dimensão de inverso de comprimento. Ó. É um ângulo 2π, que não tem dimensão de nada, né? Um ângulo é adimensional, dividido por lambda, que é um comprimento de onda. O comprimento de onda é medido em metros, né? É um comprimento. Tá? Então, isso aqui é uma coisa adimensional sobre um comprimento, ou seja, a constante K ela tem dimensão de inverso de comprimento. Como não poderia ser diferente, né? Porque por construção, ela foi inventada, ela foi, né, forçada aqui no argumento do cosseno, justamente para neutralizar a dimensão dessa coisa que é um comprimento, né? Então, isso aqui tem que ter dimensão de inverso de comprimento. A gente observa que realmente tem, através dessa expressão aqui, né? K igual a 2π sobre lambda. Tá ok? Beleza? Aqui já entra no princípio da superposição e a gente vai falar sobre interferência. Isso aqui, né, eu vou deixar para a próxima aula, para não ficar muita informação na aula de hoje. E só para isso tudo que eu falei não ficar muito seco, né, muito conceitual demais, muito teórico, a gente pode discutir aqui um exercíciozinho que está numa lista de exercícios que eu vou passar para vocês logo. Tá? É a lista que corresponde à semana 2 aí, tá? Então, a gente vai discutir esse primeiro exercício aqui para entender melhor, né, e fazer exemplo mais numérico a respeito disso que a gente acabou de discutir na aula de hoje, tá? Eu vou só aumentar aqui um pouco para vocês lerem com mais facilidade aí. Deixa eu ver se dá para aumentar mais. Então, o exercício que a gente vai resolver para discutir esse conceito da aula de hoje é o seguinte. Ó. Uma onda transversal senoidal, ou seja, uma onda harmônica, é gerada por uma extremidade de uma longa corda horizontal mediante uma barra que desloca para cima e para baixo de 0,5 centímetros. Na verdade, aqui é 0,5 metros, tá? A unidade está errada, eu vou corrigir depois. Não é 0,5 centímetros, não, é 0,5 metros, ou 50 centímetros. Tá? O movimento é contínuo, repetindo-se regularmente 120 vezes a cada segundo. Se a corda tem densidade linear de 0,25 kg por metro, sendo mantida sob tensão de 90 newtons, determine a velocidade, a amplitude, a frequência, o comprimento de onda do movimento ondulatório. Tá? Então, aqui a gente tem duas informações no enunciado, que é a seguinte, ó, a fonte que está produzindo essa onda oscila para cima e para baixo, né, numa distância que separa os dois extremos aí, de 50 centímetros. Tá? Então, entre um extremo e outro, a distância é 50 centímetros.
Então, qual que é a amplitude desse movimento? A amplitude é 50 centímetros dividido por 2, tá? Porque a amplitude, se vocês lembram, né? É a distância que separa o ponto extremo do ponto de equilíbrio, tá? E o ponto de equilíbrio está exatamente no meio entre os dois extremos, superior e inferior, tá? Então, se a distância entre o extremo superior e inferior é de 50 centímetros, a distância, né, que corresponde à amplitude, ou seja, a distância entre o ponto de equilíbrio e um ponto mais alto ou um ponto mais baixo, é a metade, 0,25 metros, tá? 25 centímetros, ok? E a frequência também já está dado, né? Porque aqui está dizendo para a gente que esse objeto que está produzindo a onda, ele oscila para cima e para baixo 120 vezes a cada segundo. Então, se é 120 vezes a cada segundo, a frequência F é a frequência de 120 Hz. Tá? A densidade linear de massa está dado aqui, é 0,25 kg por metro, e a força que tensiona a corda também é dada, 90 newtons. Tá? Então, a letra A, o que a gente tem que fazer é calcular, né? O valor da amplitude já foi dado, ele pede aí na letra A, mas já foi dado, né? É 25, tá? 0,25 metros, tá? A velocidade de propagação a gente pode calcular, né? Como é que calcula a velocidade de propagação de uma onda numa corda? A regra é essa que está aqui, ó, tá? É a raiz quadrada da força de tensão que está esticando a corda, dividido pela densidade linear de massa, 0,25 quilogramas por metro quadrado, por metro, tá? É densidade linear de massa, então é massa por metro, tá? Então, fazendo a conta, né, como a força é dado, a densidade linear de massa é dado, então tudo que a gente precisa fazer para descobrir a velocidade de propagação dessa onda é resolver essa conta aqui. Então, você faz na calculadora aí, você vai ver que o resultado que você vai obter é aproximadamente 19, tá? Então, qual que é a velocidade de propagação da onda nessa corda aí? 19 metros por segundo, tá? Essa é a velocidade de propagação dos pulsos que formam essa onda. Tá? Se essa força aumentar, ou seja, se você esticar a corda com mais força, né, a velocidade tende a aumentar. Tá? Então, dada essa força aqui de 90 newtons e dada essa densidade linear de massa, a gente tem que a velocidade de propagação da onda é 19 metros por segundo. Tá? Outra coisa que é pedido aqui na letra A é a frequência e o comprimento de onda, né, do movimento ondulatório. Então, o que a gente vai usar para determinar isso? A velocidade de propagação da onda eu já tenho. A frequência foi dada, é 120 Hz. Né? Para achar o comprimento de onda, é só aplicar essa regrinha aqui, ó, V igual a lambda vezes F, né? Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Essa regra aqui é uma regra muito importante, a gente tem que decorar ela. Tá? Então, se eu tenho uma velocidade e tenho uma frequência, como é que eu acho o comprimento de onda? É só dividir velocidade por frequência. Tá? Então, o comprimento de onda vai ser 19, né? Porque a gente acabou de calcular a velocidade e descobriu que deu 19. E a frequência é 120. Essa frequência é dada no enunciado. Ele está dizendo para a gente que o objeto aí que está produzindo essa onda oscila 120 vezes por segundo. Tá? Então, o comprimento de onda está aqui, 16, né, vezes 10 a menos 2 metros, tá? Ou seja, 16 centímetros, né? Esse é o comprimento de onda, a distância entre duas cristas consecutivas, tá? E aí, essa letra A ela é muito simples, é a aplicação direta aí de algumas fórmulas, né? De fórmulas simples, contas simples de serem feitas. A questão mais interessante aí desse exercício está na letra B. O que ele pede na letra B? Escreva a função que representa a onda, supondo que ela se move da esquerda para a direita e que no instante t igual a zero, a extremidade da corda, cuja posição é x igual a zero, né, esteja na posição de equilíbrio y igual a zero. Tá? Então, essa informação aqui, essa informação final, serve para a gente achar o valor de delta. Tá? Como é que é a cara, né, como é que é a expressão de uma onda senoidal, de uma onda harmônica?
que se propaga na direção horizontal da esquerda para a direita. A informação que é da esquerda para a direita está nesse sinal, né? O objeto, né, a onda, está se deslocando no sentido positivo do eixo X. Então, quando é no sentido positivo do eixo X, aparece o sinal de menos. Se ela estivesse se deslocando da direita para a esquerda, aí aqui teria um sinal de mais. Tá? Então, essa aqui é a regra geral da nossa função. Tá? Definir uma função para o movimento de uma onda é conhecer o valor do K, conhecer o valor do ômega, conhecer o valor do delta e conhecer o valor do A. Né? Se eu sei quanto vale essa constante A, que é a amplitude, e sei quanto vale essas outras três, então eu tenho aí a função completamente definida para uma certa onda. Tá? Então, o que a gente vai fazer é determinar essas constantes. A amplitude, a constante K, o ômega e o delta. Tá? A amplitude precisa ser determinada? Já foi determinado, né? Está aqui, ó. Aqui nessa... O primeiro item aí da letra A que a gente fez foi calcular a amplitude. Então, o valor desse A aqui está determinado. Ó. É 0,25 vezes 10 a menos 2. Tá? Falta a gente descobrir o valor do K e o valor do ômega. Tá? Então, como é que eu posso fazer para achar o valor do K? Eu vou usar essa relação aqui que eu acabei de mostrar para vocês aí no conteúdo. Ó, o K, o número de onda angular, é sempre 2π, né, o ângulo correspondente a uma volta completa, dividido pelo comprimento de onda. O comprimento de onda a gente também calculou aqui na letra A. 16 vezes 10 a menos 2. Tá? Então, quanto que vai dar essa constante K aqui? É 2π sobre 16 vezes 10 a menos 2. Né? Aí eu faço essa conta, dá aproximadamente 39 radianos por metro. Tá? Isso aqui, ó, em cima você tem um ângulo, 2π. E embaixo você tem uma distância. Tá? Então, a unidade é radianos por metro. Radianos por metro. Tá bom? Para fazer essa conta aqui, eu troquei o π por 3,14, tá? Então, 3,14 vezes 2 dá 6,28. Você divide por 16. Esse 10 a menos 2 passa para cima, troca o sinal. Então, o resultado dá 0,39 vezes 10 a 2 radianos por metro. Ok? Aqui daqui a pouco eu vou fazer as correções aí das unidades, porque tem algumas coisas aqui que tem umas falhas aqui, né? Tá faltando esse 10 a menos 2 aqui. Ah, não, tá certo, porque aqui é 0,39, multiplica por 100 e dá 39, tá? Então, a constante K daqui, ela é obtida através dessa expressão, 2π sobre lambda. E o ômega? Como é que eu faço para achar o ômega? Esse ômega aqui. Eu posso usar essa relação aqui que a gente acabou de aprender aí também no conteúdo da aula de hoje. O ômega, o K e o V se relacionam por essa regra aqui, né? O ômega é K vezes V. Ou então o V é o ômega sobre K, né? E por aí vai. Essas três grandezas, ômega, K e V, ou seja, frequência angular, número de onda angular e velocidade, se relacionam por essa regra. Tá? Então, é só fazer as substituições adequadas aí que eu acho o valor do ômega. Tá? Então, como a gente acabou de calcular o K, ele é 39 radianos por metro, eu posso trocar aqui, né? E a velocidade de propagação da onda, a gente calculou lá na letra A, 19 metros por segundo. Então, é 19 vezes 39. Qual que é o valor do ômega? 741, tá? 19 vezes 39. Então, 741 radianos por segundo, tá vendo? Radianos por segundo, porque eu estou falando de uma frequência angular. Tá bom? E aí eu substituo esse valor lá na minha expressão geral. E aí, essa minha onda muito particular aí, tem essa função aqui, tá? Então, aqui está definida a amplitude, aqui está definido o número de onda, aqui está definida a frequência. Falta só a gente dar aí uma definição para a constante de fase delta. Tá? Como é que eu faço para definir a constante de fase delta? Eu uso a informação que está aqui no enunciado da letra B. Ó,
no instante t igual a zero, a extremidade da corda cuja posição é x, ou seja, cujo valor de x vale zero, né? O y vai estar no valor zero também. Então, quando t é zero, o x é zero, o y tem que dar zero. Tá? Então, se eu vier aqui nessa expressão, se eu troco x por zero e t por zero, esse y tem que dar zero. Tá? Ou seja, daqui, vem para cá, né? Ó, y deu zero, porque eu troquei x por zero e t por zero. Tá? Então, eu tenho que resolver essa equação aqui para achar o valor do delta. Então, qual que é o valor do delta? O valor do delta é aquele tal que o seno de delta vezes esse número dá zero, né? Então, se esse seno vezes esse número dá zero, é porque o próprio seno vale zero. Ó, qualquer número multiplicado por zero dá zero, né? Então, o seno tem que dar zero. Tá? Então, qual que é o ângulo? Qual que é o ângulo entre 2... Aliás, desculpa. Qual que é o ângulo delta entre 0 e 2π, cujo seno vale zero, né? Então, esse delta vale 0 graus, né, 0 radianos, ou então esse delta vale π radianos. Tá? Eu usei aqui na minha conta o valor de delta igual a 0 radianos. Tá? Então, onde tinha delta, eu substituí por zero, e aí, finalmente, a expressão da função ficou dessa forma aqui. Ok? E aí tem duas perguntinhas aqui para vocês refletirem, né? Eu estou dizendo que eu usei delta igual a zero, tá? Eu poderia ter usado delta igual a π também, que não teria nenhum problema. Qual que é a diferença de usar delta igual a zero e delta igual a π nessa função? Essa pergunta aí eu vou deixar para vocês refletirem aí, tá? A função que representa essa onda, ela tanto pode ter delta valendo zero, como pode ter delta valendo π. Qual que é a diferença que faz se eu escolho delta igual a zero ou delta igual a π? Vou deixar essa pergunta em aberto aí. De repente, na próxima aula, que é amanhã, né, já que a gente tem que repor, eu dou a resposta para vocês, tá? E como que fica a função 10, caso fosse escrito por meio do cosseno? Vocês estão vendo que aqui eu usei, de propósito, a função seno, tá vendo? Eu quis usar a função seno, mas eu poderia fazer todo esse desenvolvimento também usando o cosseno no lugar do seno, tá? Sem nenhum problema. O que eu preciso fazer para trocar esse seno pelo cosseno? Vou deixar vocês responderem isso também. Tá ok? Para a aula de hoje a gente vai ficar por aqui, porque já está avançado no tempo aí, né? Já falei bastante também, acho que até mais do que o que seria ideal, né? Então, eu vou sugerir a vocês aí depois pegarem essa lista de exercícios que eu vou mandar para vocês por e-mail, tá? E eu vou colocar aqui a lista de presença também. Então, depois vocês peguem essa lista aí de exercícios que eu estou passando, que eu comecei a discutir na aula de hoje, né? No exercício, a parte do exercício 1, e deem uma olhada aí para vocês entenderem melhor esse conceito. Tá? Então, resumidamente, o que a gente viu na aula de hoje aí foi a maneira como a gente faz para representar matematicamente uma onda do tipo harmônico. Tá? Então, uma onda harmônica é dada por essa regra, né? É uma função harmônica, é um cosseno, de um argumento que depende de duas variáveis, ó, x e t. Porque como a gente está falando de um objeto que se propaga no espaço, né, e é um objeto dinâmico, é um sistema dinâmico que evolui no tempo, então a função que representa esse objeto, esse objeto físico, né, tem que depender de uma variável espacial, que é o x, e tem que depender de uma variável temporal aí, né, do tempo. Tá? Aqui está a forma mais reduzida da função. E aí essas constantes aqui, a constante A é a amplitude, né? A distância máxima que a onda vai ter em relação ao ponto de equilíbrio. O K e o ômega são grandezas associadas aí às variáveis, né? Então, o K é chamado número de onda angular, é 2π sobre lambda, tá? E o ômega, como a gente já discutiu bastante, é a frequência angular.
2π sobre T. Ou 2π vezes F, né? Dá no meio. Tá? Lembrando que a relação entre esse K, o ômega, e a velocidade de propagação da onda está aqui. Tá? K vezes V é o ômega. Ok? Esse assunto que a gente está vendo aqui na aula de hoje, e o que a gente vai ver na aula de amanhã, é a parte mais matemática aí, né? É mais complicada, digamos assim, do que a gente vai estudar sobre ondas ao longo desse semestre, tá? Então, procurem entender esse assunto aí, tá? Se vocês tiverem dúvida, leiam o material, leiam esses slides, ou então recapitula a aula que eu vou colocar lá na plataforma, tá? A aula gravada. Tem lá as sugestões de aula da internet aí que vocês podem assistir também, tá? Se quiserem outra fonte de informação aí, de explicação, tá bom? E depois, acho que amanhã, eu já vou poder colocar para vocês no e-mail a lista de exercícios para vocês estudarem, e aí vocês peguem essa lista de exercícios e estudam para poder fazer lá as atividades que estão no questionário, tá? As atividades do questionário, elas são um pouco mais simples do que os exercícios da lista que eu estou passando em aula. Ok? Então, assinem aí a lista de presença. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí do conteúdo da aula de hoje, estou aqui à disposição para tirar dúvida. Tá? Quem já assinou a lista de presença, não tiver nenhuma dúvida, nenhuma pergunta para fazer, já estamos liberados já, tá?